Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco e Espírito Joana de Ângeles. No primeiro capítulo, Vida, Definição e Proposta. Os bons dicionaristas definem a vida como um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade manifestada em funções orgânicas tais como o metabolismo, o crescimento, a reação a estímulos, a adaptação ao meio e a reprodução, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa. A vida pode também ser considerada como o período que medeia entre as ações e reações que vitalizam os seres vivos, como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade, que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. Supõe-se que a vida teve início no período pré-cambriano, embora a ausência de vestígios fósseis, que por certo desapareceram em vez de não haverem existido, pois que no período imediato o Cambriano já era volumosa a presença da fauna rica e diversificada. Quando surge uma estrutura celular, pode-se identificar o ser vivo. No caso do vírus, alguns deles, ainda não possuindo estrutura celular, não podem ser considerados como tal. Todos os seres vivos dependem grandemente do consumo da energia que chega à Terra através da luz do Sol, que a exterioriza, convertendo 420 milhões de toneladas de massa em cada segundo, para poder manter o sistema e, por consequência, todas as formas de vida em nosso planeta, especialmente as plantas que servem de base para a manutenção dos vegetais, ao lado de outras substâncias e que, por sua vez, nutrem os animais. Embora essas expressões variadas de compreensão em torno da vida, eis que ela transcende a tais limites impostos pela deficiência de linguagem, pela pobreza da forma e da maneira para entender-lhe o significado profundo que a oculta, mesmo aos olhos dos observadores mais atentos. A vida manifesta-se conforme a sua estrutura própria e peculiar, sendo detectada por cada estudioso, por cada analista, de acordo com seu ângulo de entendimento ao vê-la e senti-la. Santo Agostinho a considerava filosoficamente muito simples, como a nutrição, o crescimento, o depauperamento, tendo por causa um princípio que traria em si o seu próprio fim, que ele denominava entelequia. Já Cláudio Bernard considerava impossível defini-la por ser inacessível e abstrata. O conceito, portanto, sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico em que se é, considerando que cada um apoia a sua visão em torno dela, mediante as próprias bases de sustentação cultural. Os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Os vitalistas acreditam na vigência de um princípio vital, encarregado de transformar a matéria inerte em animada ou pulsante. Já o materialismo dialético apresenta o conceito de que a vida se teria originado em um sistema no qual tudo se modifica em um incessante movimento de superação de umas partes por outras, e que não há fenômenos isolados, mas tudo está relacionado. Gente do céu, tá dando um nó no tique-teco aqui.
O espiritualismo parte da realidade de um ser transcendente que a criou e a mantém, facultando-lhe um desdobramento infinito em quantidade e qualidade que se direciona para o rumo da perfeição. O biólogo dirá que a vida é o resultado da organização celular, em admiráveis aglutinações formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O filósofo apresentará formulações diferentes, que decorrem da sua óptica vivencial e cultural, concordando com a escola a que se vincule, limitando-a, entretanto, ao período que se estende entre o berço e o túmulo. O artista, conforme a área a que se dedique, tentará traduzi-la em beleza e majestade, copiando-a, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto em relação à estrutura psicológica que lhe seja peculiar. E assim sucessivamente, cada pessoa entendendo-a, definindo-a de acordo com a sua percepção, a sua emoção, a sua capacidade cultural, fornecerá conceitos compatíveis com a sua forma de ser. A vida, no entanto, em determinado momento, é extraordinário químico, que transforma água e humus em madeira e açúcar, no vegetal oferecendo perfume à flor e sabor ao fruto, enquanto no estômago prepara soluções vigorosas para modificar os alimentos e digeri-los, a fim de que não pereçam os seres que dessa forma se nutrem. Simultaneamente é o artista incomum que trabalha todas as folhas dos vegetais com riqueza de contornos, que nunca se repetem, colocando num homem expressões dactiloscópicas, que jamais são encontradas noutro. Ao mesmo tempo, com toques mágicos, dá cor e brilho às plantas, aos pássaros e a todos os demais seres vivos, enquanto adorna a natureza, com festas arrebatadoras em tons infinitos, impossíveis de serem repetidos. É um físico incomparável que trabalhou todos os campos de energia, permitindo que só a pouco e pouco o homem lhe pudesse penetrar os milagres, ora abertos a inúmeros setores do conhecimento que deslumbra as inteligências mais aguçadas. Entre mentes, a vida surge da união de um protoplasma com o raio de sol, que o fragmenta multiplicando ao infinito, de forma que tudo quanto vive no mundo terrestre aí teve o seu começo. E é tão forte essa fantástica união de energias diáfanas que o humilde raiz em insignificante greta lentamente pode culminar o seu desenvolvimento fendendo a rocha. No ser humano apresenta-se frágil e poderosa ao mesmo tempo, pois que estruturou seu corpo com tais recursos que ele resiste a diferentes pressões atmosféricas, a choques vigorosos e deixa-se afetar por delicada picada de um alfinete, que, se infectado, pode levá-lo à morte, ou por onde corre, ou por um corte que lhe permite a perda de sangue, caso não se forme o coágulo tampão produzido pela fibrina, ou vítima de um traumatismo de pequena monta. Uma gripe de aparência comum pode afetá-lo gravemente, uma virose pode vir a roubar-lhe a existência enquanto se recompõe de processos graves e infecciosos, de cirurgias e transplantes expressivos com naturalidade, podendo enfermar ou restabelecer-se sob o comando da mente, da vontade, pela manutenção do oxigênio, da água e principalmente do amor. A vida, no entanto, é Deus. Ufa. Até que enfim, gente, alguma coisa que eu entendo? Deus. E por isso ainda é difícil, se não impossível, de ser compreendida plenamente. Oh, meu Deus do céu. Além das suas manifestações que fazem parte do processo da realidade dos seres, precedendo-lhes ao surgimento na forma material e sobrevivendo-lhes à decomposição cadavérica. No incomparável e não dimensível oceano da vida, encontramos-nos sob leis que estabelecem as diretrizes essenciais para o processo da felicidade que a tudo e a todos aguarda.
que é a incomum fatalidade para a qual se expressa no mundo a perfeição. Quando eu estava toda feliz, achando que ia falar alguma coisa aqui que a gente está estudando bastante, aí a gente ia poder falar um pouquinho a respeito, ele corta dizendo, é a mais difícil de todas. Obrigada. Então, de verdade, eu sou uma pessoa que tem que estudar ainda muito, 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 muito. E tem gente que se acha a última bolachinha do pacote, que já sabe tudo. E a gente não sabe nada. Bom, vamos lá. Eu não consegui entender grande coisa, gente. Porque quando se trata dessa parte que a Gênese explica, eu fico devendo. E a vida, pelo que eu entendo, que as pessoas comentam, pelos estudos de outras pessoas e pela minha tentativa falida de ler o livro Gênesis, eles falam que a gente encontra boas respostas lá, neste livrinho, que parece que está batendo na minha porta o tempo todo a necessidade de estudar. Eu cheguei até a entrar num grupo de estudo sobre a Gênesis, mas eu me senti assim tão, com perdão da expressão, mas verdade, eu me senti tão burra, que eu acabei saindo do grupo. Eles falavam coisas que eu não entendia, e assim, muito do que eles falavam estava escrito, então eles praticamente estavam repetindo a leitura. Não tinha uma explicação em cima da leitura. A explicação era entre feras, né? Pessoas que se entendem, que já estão juntas há muito tempo, e eu entrando ali, eu não conseguia acompanhar. E é justamente nessa tecla que eu bati a vida toda com os meus alunos, falava, olha, não adianta eu aprovar você e ir para uma outra sala, você ficar boiando lá. Então é melhor você ficar comigo aqui mais um ano, aprender o que você tem que aprender para depois você ir andar sozinho, né? E eu me vi desse jeito, uma aluna analfabeta. Aí eu não me senti bem, eu saí do grupo. Foi uma tentativa que eu fiz há uns 2 meses atrás. E tá batendo na minha porta sempre. A necessidade de estudar esse livro. Eu preciso estudar. Inclusive, quem estiver vendo o canal, se tiver algum grupo sobre Gênesis e quiser me indicar, eu agradeço. Mas eu preciso de explicação. Eu não estou entrando no grupo para que eu fale. Eu estou entrando para ouvir, porque eu não entendo muito da Gênesis, ou quase nada. E aí quando começa a falar dessa questão da vida, que cada um tem uma visão sobre ela, e começa a falar sobre a questão biológica, começa a falar sobre a questão de corpo, de célula, de vírus, ai gente, embola o meio de campo para mim, que é uma beleza. E para não ficar tomando tempo de ninguém, porque eu não estou aqui para enrolar, eu estou aqui para colocar meu ponto de vista, o meu ponto de vista diante desse texto é muito pequeno. A única contribuição que eu poderia dizer seria sobre Deus, mas ele já me deu um tapa logo no final aqui dizendo que é o mais difícil de todas. Eu achei que eu sabia alguma coisa, então pode ser que o que eu vá falar seja bobagem também. E talvez seja uma visão um pouco romântica, porque quando alguém me pergunta o que é a vida para você, eu falo, vida é Deus. Para mim eu já caio no automático, né? Quem te deu a vida? Deus. Como que Deus te deu a vida? Ele me criou simples e ignorante. Como que ele te criou? Aí não é dado a saber. Pelo menos no livro dos Espíritos, quando se pergunta como que Deus criou e quando exatamente foi criado o Espírito, os espíritos amigos, eles falam, não é dado a saber para você ainda. Se você não entende nem o que você está vendo, que é o teu corpo, o que você quer entender daquilo que você não vê? Que Deus você não vê. A criação você não vê. Então ainda não é dado para a gente saber exatamente como, quando e o processo dessa criação. O material utilizado para criar um espírito. A gente sabe do material que é utilizado para criar o corpo. Porque nós temos ciência aqui, e elas estudam, através dos seus recursos, elas explicam. O que é dado ao homem ver tem explicação, porque tem equipamento, ou quando não tem, eles criam. Matéria provém de matéria. Agora, o espírito provém de espírito, e o nosso espírito, né, provedor, é de tamanha grandeza que para os nossos olhos ainda não dá para explicar. E aí ele retoma uma fala que tem lá no livro dos Espíritos também, né? A sua linguagem, a nossa linguagem, a linguagem humana, ela é muito pobre. Às vezes uma palavra que a gente diz quer dizer 3, 4 coisas e perde completamente o sentido de uma frase, dependendo daquilo que você quer expressar. Então nós não temos condições ainda de explicar fielmente o que seja a vida.
Nós temos parâmetros, nós temos alguns conceitos. E aí é onde ele coloca aqui alguns conceitos de vida de acordo com o ponto de vista de cada um. O artista vai achar que a vida é a criação. Então ele vai criar, dentro de um romantismo também, de uma cultura, de um conhecimento limitado que o artista tem, ele vai criar perfumes, ele vai criar obras de arte, quadros, cores, que dão vidas a objetos que ele diz que é a arte dele, de acordo com a época, o ano, o contexto que ele estiver vivendo, porque de tempos em tempos isso também muda. O filósofo vai ficar buscando dentro da sua filosofia o porquê de tudo. E o porquê de tudo a nossa língua não responde. Então, também vai depender do contexto que ele está vivendo, a situação histórica, econômica, geográfica, de onde esse filósofo estiver. Então, nós não temos como realmente dar um significado único para a palavra vida. É uma palavra tão pequenininha, 4 letras, mas com a profundidade que aos nossos olhos físicos, dentro da carne, nós somos muito limitados para desenvolver esse conceito. Então, todo e qualquer conceito vai estar dentro do limite humano, porque nós não temos um conceito além do limite humano. O mais que nós chegamos perto do conceito vida foi a espiritualidade que nos trouxe, que é onde eu falei, eu vou matar a charada porque é Deus. A espiritualidade, quando pergunta para ela o que é vida, ele fala, quem te deu a vida foi Deus. Então, vida é sinônimo de Deus para mim. Seria fácil desse ponto de vista. Mas ele já me deixou até com medo agora de ler o livro, porque aquilo que eu julgava que ia ser o mais fácil é o mais difícil, né? Eu estou aprendendo através da doutrina espírita, assim, ou você acredita ou você não acredita. Tudo bem que a doutrina espírita ela tem essa questão filosófica que ela quer que você aperfeiçoe cada vez mais o seu conhecimento, que você não se limite, né? Que você vai buscar sempre mais através da ato, reação, mais ato, né? Então a gente sabe que a doutrina é uma fé raciocinada, mas eu, Patrícia, eu prefiro acreditar naquilo que está escrito ali, que a espiritualidade mandou, é mais cômodo para mim, e aí eu simplesmente internalizar e repassar. Mas não é assim que a doutrina funciona. A doutrina não quer que a gente, como no livro dos Espíritos, tem pergunta e resposta. Você pega aquelas 1000 e poucas perguntas e respostas, decora elas, aprende elas. Tudo que perguntar e você responde como está lá, não seria cômodo? Vai passar pelo processo de acreditar ou não. Mas como eu ando estudando e muitas coisas que eu ando estudando realmente acontecem, eu estou tendo provas direto, porque eu sou São Tomé, então eu estou tendo provas direto daquilo que realmente é. Eu não tenho razão nenhuma para duvidar do que os espíritos amigos dizem, pelo menos até agora não. E aí se fala para mim, Deus é vida, vida é Deus, para mim já tá tudo resolvido, não precisa aprofundar tanto, já tá bom. Mas pelo visto, esse livrinho vai dar dor de cabeça. Ele vai fazer a gente ficar aprofundando sobre o assunto, né? Eu achei que eu ia pegar um livro mais fácil para ler. Quando eu peguei esse daqui, eu peguei cheia de esperança, porque aquele do Dois Mundos Tão Meus, tinha hora que meu tic-tac tava dando soco um no outro, né? Ao mesmo passo que ele estava vendo os casos que acontecia no plano espiritual, os desencarnes, né, como cada um reagia, o Luiz Sérgio também falava sobre as passagens de Cristo, então eu tinha que ficar prestando bem atenção quando era cada tipo de cena ali, né, de situação, para saber comentar. Então eu tinha hora que o tic-tac ficava assim, parafuso mesmo. Aí eu falei, agora eu vou pegar um que é light, os temas são fáceis. Pode dar risada. Como diz o outro, me lasquei-me. Não vai ser nada fácil, não. Já começou dando um nozinho no meu tic-teco. Mas tá bom. Vamos lá. Amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos ver impedimentos naturais, domésticos, afetivos, sociais, econômicos, do interrelacionamento pessoal. Eles podiam pelo menos colocar as palavrinhas mais fácil, né? Eu vi um comentário sobre isso com um amigo lá no TikTok. Ele falou assim, às vezes é tão elitista, né? Elitista,
os livros da doutrina espírita, porque às vezes eles estão num patamar assim de linguagem que não é para todo mundo. E eu sou obrigada a dar mão palmatória. Tem hora que realmente alguns textos não são para todo mundo, porque eu não sou a professora, mas eu sou uma professora. E às vezes eu peno para ler, peno para entender. Bora lá, vamos estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende.